A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. É um prazer poder estar aqui novamente, compartilhando contigo a palavra do Senhor. E hoje quero fazer uma diferenciação entre aqueles que são convencidos e aqueles que são convertidos. Isso mesmo. Talvez você ache que é convertido, mas talvez você seja convencido. Hoje eu gostaria de ler contigo o Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 36, que diz o seguinte: Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Pedro, até este presente momento deste diálogo com o Senhor Jesus, era convencido e não convertido. Pedro, mesmo andando com o Senhor Jesus, achava que era convertido. Porém, quando Jesus olhou para ele e disse: Olha, para onde eu vou não podeis ir agora, mais tarde, porém, ireis. Ou seja, Jesus estava dizendo a Pedro: Olha, agora você não pode ir comigo, você ainda não é convertido, você ainda não fez uma aliança genuína comigo, você ainda não entendeu o verdadeiro significado da minha vinda a esta terra. Você apenas é convencido, você ainda não se converteu. Mais tarde, porém, podereis me seguir. Mais tarde, porém, quando você se converter, quando você entender o verdadeiro significado da minha vinda a este mundo, poderás me seguir, poderás ir aonde eu vou. Quero relatar algumas diferenças entre alguém que é convencido e alguém que é convertido. Muitas vezes, ao falarmos de Jesus às pessoas, abrirmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e falarmos do amor de Jesus para essas pessoas, 80%, 90% delas dizem: eu já tenho Jesus no meu coração. Essas pessoas, talvez, muitas delas sejam convencidas. Elas não abriram o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Elas acham que, ao pregarmos a elas, nós estamos dizendo a elas: olha, vocês não têm Jesus, nós temos, vocês não têm. Elas se sentem rebaixadas por isso. Porém, elas são convencidas de que conhecem o Senhor Jesus. Elas dizem: frequento as igrejas, eu frequento uma igreja aos domingos, conheço o Senhor Jesus, eu tenho a minha fé. Elas não aceitam a palavra do Senhor. Elas não aceitam que o Senhor Jesus quer falar algo com elas ali naquele momento. Então, este é o primeiro ponto que eu gostaria de relatar. As pessoas convencidas, elas não abrem o seu coração para ouvirem o Evangelho do Senhor Jesus. De cara elas dizem: eu tenho Jesus, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha igreja, a minha denominação, eu sigo a um Deus. Elas não aceitam a palavra do Senhor. Segundo ponto que eu gostaria de dizer em relação a essa diferença entre o convencido e o convertido. As pessoas convencidas são identificadas todas as vezes que se deparam com situações adversas. Dizem alguns psicólogos que se conhece verdadeiramente, genuinamente, o caráter de alguém quando se anda com este alguém no trânsito pesado de uma grande metrópole. É no trânsito, muitas vezes, que você conhece genuinamente o caráter de alguém. Trazendo isso
para esta questão do convencido, o convencido muitas vezes deixa sua máscara cair quando se deparam com situações adversas. Quando se perde o marido, quando se perde a esposa, talvez, quando se está passando por um momento de enfermidade, quando se está passando por um momento de dificuldade. Muitas vezes, quando se tem uma pequena briga, no domingo, antes de ir para a igreja, ela diz: também não vou para a igreja hoje. São pessoas que são convencidas e não convertidas. Um outro ponto interessante que a gente precisa se atentar é que as pessoas convencidas se deixam levar por qualquer vento de doutrinas. Qualquer vento de doutrinas. Tudo aquilo que elas escutam para elas é o certo. Elas não têm a preocupação de verificar dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada, se aquilo que está sendo pregado, falado, é genuinamente verdadeiro. Elas não têm a preocupação de se atentar para aqueles ritos que estão sendo feitos ali naquela igreja, porque a massa de pessoas estão seguindo aquilo. Por estar vendo aquela massa de pessoas seguindo aquilo, elas acham que aquilo é certo, aquilo é verdadeiro. Então elas não têm a preocupação de verificar se está dentro da palavra do Senhor aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo feito naquela igreja. Porém, as pessoas convertidas, elas, genuinamente, independente da situação da qual elas estejam passando, seja ganhando ou perdendo, seja passando por uma luta, uma dificuldade, o coração delas permanece no Senhor. Independente das provações, elas continuam a louvar ao Senhor e dizer: o Senhor é Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, eu deposito a minha confiança em Ti. As pessoas convertidas genuinamente, elas sabem que o Senhor Jesus usará aquela situação adversa para o benefício delas. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você nesse dia de hoje. Que você possa refletir se você é uma pessoa convencida ou uma pessoa convertida. Uma pessoa convertida genuinamente é aquela que fez uma aliança com o Senhor Jesus, que o aceitou como o único Senhor e Salvador de sua vida. É aquele que toma a cruz do Senhor Jesus e o segue. É aquele que nega a si mesmo. É aquele que obedece o Evangelho, as boas novas do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, naquele momento, ao conversar com Pedro, ele estava dizendo: olha, eu vou para uma cruz, eu vou morrer. Pedro não queria enxergar, não conseguia ver aquilo que o Senhor Jesus tinha que fazer, precisava fazer. Pedro, naquele momento, estava apenas emocionalmente ativo. Ele não estava genuinamente convertido ao Senhor Jesus. Ele não entendeu naquele momento. Que você possa, nestes dias, de fato e de verdade, fazer uma aliança com o Senhor. Parar de viver uma vida superficial. Negar si mesmo. Negar algumas coisas da qual você talvez tenha praticado, esteja praticando. E seguir ao Senhor Jesus. No capítulo 14 do mesmo livro, diz o seguinte, no versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Que você possa, em nome de Jesus, andar nos caminhos do Senhor e ser, de fato, de verdade, convertido. Obrigado a todos. Até mais.